Graça e paz, boa tarde. Vamos falar agora sobre liberdade. O que essa palavra significa para nós? O que o significado dessa palavra diz respeito à nossa vida espiritual? Como nós interpretamos a nossa vida, a nossa jornada, a nossa caminhada com Cristo, quando refletimos o significado, o sentido, os anseios, os apelos que a palavra liberdade nos traz, geram na nossa mente, na nossa família, na nossa sociedade, e o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Porque quando falamos sobre espiritualidade, nós estamos falando de uma vida em conformidade, uma vida de acordo com o Espírito de Deus, uma vida apta a expressar o amor de Deus através de Cristo Jesus. Como ficam os nossos conceitos, os nossos fundamentos, as premissas do nosso raciocínio, da nossa vontade, quando confrontados com a palavra de Deus? Porque na questão da espiritualidade ficou claro para nós que a palavra de Deus, a Escritura, é confiável. A pessoa confiável é o Espírito Santo. A palavra de Deus e o Espírito de Deus, porque ambos conduzem a Jesus Cristo, ambos dão testemunho de Jesus Cristo, ambos nos levam e nos mantêm na comunhão com Jesus Cristo. Então vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24. E Jesus proclamava às multidões: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Porquanto de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele quando voltar em sua glória e sob as honrarias do Pai e dos seus anjos. Com certeza vos asseguro que alguns que aqui se encontram, de modo algum passarão pela morte antes de verem o reino de Deus. O reino de Deus, que deve ser a nossa prioridade em relação à nossa autonomia. O coração de Deus, o coração do Evangelho, deve ocupar a primazia em relação aos anseios do nosso coração, da nossa mente, das nossas perspectivas. Mas falando em liberdade, eu sou um homem livre. No Brasil, nós não temos o regime de escravidão mais. Não há mais escravos. Ninguém pode ser escravizado, né? É crime, é absurdo. Até essa palavra, supostamente para alguns, não faz mais sentido. Mas nós estamos falando numa perspectiva um pouco mais abrangente. Nós estamos falando, quando estudamos, quando meditamos na palavra de Deus, que o ser humano, por conta do pecado, tornou-se escravo do pecado. Que a pessoa se torna escrava daquele ou daquilo a que ele se propõe a servir. A escravidão pode ser de uma filosofia, de uma espiritualidade, de uma perspectiva de vida equivocada, como o apóstolo Paulo deixou claro em Colossenses capítulo 2, versículo 8, quando ele disse: Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo e não em Cristo Jesus, pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Tenham cuidado para não ser enganado, escravizado, dominado. Devemos tomar cuidado para não vivermos debaixo de uma perspectiva tirana, equivocada, maligna, deturpada do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Temos a obrigação e a responsabilidade de submeter toda a nossa capacidade de entendermos a nós mesmos
e a realidade ao nosso redor à palavra de Deus e ao Espírito de Deus, porque Deus tem uma visão da realidade, da causa primordial dos problemas, dos conflitos, dos atritos, que nem sempre é aceitável ao ser humano. Muitos preferem ignorar o plano e a proposta de Deus, e muitos religiosos também. Muitos cristãos, como é o nosso caso aqui, estamos falando do cristianismo em primeiro plano, estamos falando do cristianismo, muitos também, pela pressa, né, pelo desejo de ver com os próprios olhos um mundo melhor, a sociedade melhor, acabam se deixando escravizar por filosofias vãs e por espiritualidade mundana. É disso tudo que nós pretendemos escapar, pretendemos sair, né? Pretendemos examinar e apresentarmos uma perspectiva de vida cristã, de espiritualidade, que tenha um comprometimento intenso, maior, com a vontade de Deus. E nisso nós estamos fazendo, então, os exames, né, das nossas premissas, das nossas perspectivas, dos nossos valores, confrontados com a palavra de Deus. Liberdade. Eu estava lendo pouca hora o artigo 5º da nossa Constituição essa, eu ainda era bem jovem quando foi promulgada, né? Quando foi promulgado eu era bem jovem mesmo. E na época o país todo ficou entusiasmado, né? Temos uma Constituição, né? O Estado brasileiro, a estrutura do Estado, do Estado brasileiro, ela está comprometida com a ordem constitucional em vigor a partir, né? E o pessoal aplaudindo, todo mundo aplaudindo, um discurso emocionado do presidente lá acho que era da Câmara, a Assembleia Nacional Constituinte, que foi criada uma assembleia para elaborar, Ulisses Guimarães, para elaborar a Constituição. Eu ainda era jovem e tal, né, vendo tudo aquilo, estava ingressando na faculdade ainda, a Constituição é de 88, e eu falei, então agora tá tudo certo, tá aí, tá, não, foi promulgada a Constituição, toda aquela euforia, né, tudo aquilo, aí logo em seguida aí todos os jornalistas, os comentaristas, os juristas, os professores, né, e o povo, então agora nós temos direito a, não, como não? Não tem a Constituição, não é a lei maior, não é o espírito das leis que governam o nosso país, é falar, não, precisa de regulamentação. A Constituição precisa ser regulamentada. E aparentemente até hoje estão aí regulamentando ou dizendo o que foi dito. Eu, na minha ingenuidade, né, caipira que somos, né, que os especialistas, os doutores lá, né, estavam, não, a intenção do constituinte, mas não é só perguntar, estão vivos aí a maioria, não é só perguntar o que eles queriam, está escrito aí. Não, mas nós precisamos, porque aí vem toda essa cultura jurídica aí, né, que se arrasta no nosso país. Mas nós temos uma Constituição. Nós temos uma declaração de intenção. Aí toda a estrutura do Estado deve se adaptar para que esses valores possam se integrar à nossa sociedade, fazer parte das nossas vidas, né? Há diretrizes com relação ao combate da miséria, né, da fome. Não é a intenção dos legisladores, das pessoas que pensaram como deve ser o país, a estrutura desse país, é incompatível com a miséria, com a fome, com a ignorância, com o preconceito, com o ódio, com a discriminação, com a violência, com as arbitrariedades. Dependendo como você olha, o Brasil não se encaixa na Constituição do Brasil. E a Constituição tem dificuldade de dizer, essa sociedade espelha o que os seus representantes disseram que ela deveria ser ou caminhar.
Tá? Não estou fazendo nenhuma crítica à Constituição da República. Eu estou fazendo uma crítica à natureza humana. Porque nós temos, e nós falamos também, né, que temos na Escritura, na palavra de Deus, a lei maior que deve governar as nossas mentes e corações no sentido de que as nossas vidas expressem o desejo manifestado por Deus em sua palavra, proclamado ao mundo através dos profetas, santos homens que falaram inspirados por Deus, movidos por Deus. Aí nós pegamos o Evangelho de Jesus Cristo, as verdades da palavra de Deus. Não se encaixa na igreja que nós vemos, e a igreja que nós vemos e vivemos não se encaixa no Evangelho de Jesus Cristo. A mesma dificuldade que, como seres humanos, nós temos de moldar a nossa sociedade de acordo com a declaração de intenção muito bela dos legisladores, dos constituintes, como cristãos, como seres, entes espirituais, nós temos muita e grande dificuldade de permitir que as nossas vidas sejam também moldadas pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus, de maneira que aqueles que nos veem, que nos ouvem, que convivem, possam entender e interpretar que o nosso agir, o nosso silêncio, as nossas ações, os nossos compromissos, o nosso comprometimento, de fato, expressam a nossa fé em Cristo Jesus. Eu amo o nosso país, eu amo esse país, é um povo fantástico, é um país maravilhoso. Não viajei muito, mas você pega a estrada, viaja, quem gosta de paisagem, o país é bonito. Aqui nós temos alguma dificuldade no interior por causa do excesso de cana-de-açúcar, né? Mas o país é lindo, é de uma beleza ímpar. De norte a sul, leste a oeste, onde você encontrará a beleza. O povo é fantástico, é único, é exclusivo, é diferente de todo e qualquer povo. É um povo fantástico, é um povo que acolhe, é um povo que aceita, é um povo que não tem tanta dificuldade em aceitar aquele de fora, de integrar no seu ritmo de vida e de mundo. O país é fantástico, nós oramos pelo nosso país, para que Deus se compadeça, tenha misericórdia desse grande povo, dessa grande nação, que no atual momento não consegue expressar ainda a grandiosidade de tudo que pode ser e de que queira Deus ainda será, né, este país, essa nação e esse povo. Mas quando olhamos para a igreja, quando olhamos para o ambiente da nossa fé, da nossa religião, perspectiva essa que nos leva a refletir sobre o nosso destino eterno, o destino da sociedade, do país e da nação. Ele é construído, ele é moldado, ele é trabalhado. O nosso destino eterno, ele é garantido por Cristo Jesus. Ele não é tanto resultado do nosso esforço, do nosso autoaprimoramento, do nosso autodesenvolvimento, da nossa busca de uma espiritualidade mais intensa, mais plena, mais objetiva, conectada com a política, com a economia, com a sociologia, conectada com a ciência, com o futuro espacial da humanidade. Não. A garantia da vida eterna, do futuro eterno, nos é dada gratuitamente. Nos é dado gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. E nós temos dificuldade com isso. Quando nós falamos de liberdade, eu, que não sou branco, eu entendo perfeitamente esse conceito, e pessoas que são brancas também entendem, compreendem esse conceito, porque muitas sociedades, não é só o negro que foi escravizado. Da história da humanidade, a dominação de um povo por outro, a escravização, o processo econômico de escravizar, sequestrar, vender, isso daí é outro assunto em relação ao negro, aos descendentes dos negros.
Mas a luta pela liberdade, a beleza dessa palavra, a pessoa poder dizer assim, eu sou livre. No mundo todo há monumentos à libertação. Monumentos pós-guerra, em que milhares e milhões de pessoas morreram, porque preferiram lutar e enfrentar a morte a viverem submissas a um regime maligno, insano, doentio, que só tinha o propósito de dominar e de destruir. Regimes político-ideológicos que fazem o Estado funcionar como uma máquina que tritura, que destrói, que rouba, que mata, que tira de muitos para que alguns poucos possam viver uma vida que eles consideram uma vida plena. Então nós encontramos monumentos à libertação, à liberdade no mundo todo. No mundo todo. Nas mais diversas culturas, dos diferentes povos, todos entendemos a ideia de liberdade quando passamos de um regime de opressão, de um regime que nega a sua existência, de qualquer ideia ou valor que coloca você como uma coisa. O operário, o lavrador, a doméstica, o professor, a atriz, regimes onde só existem tarefas, afazeres, onde ninguém reconhece o indivíduo. Então, de certa forma, nós ainda vivemos numa sociedade que traz consigo algumas ideias de dominação e de escravidão, porque ninguém está totalmente da pergunta, mas o que você é? O que você faz? De que família você vem? Como que perguntando qual é o seu valor nessa sociedade? Quem te deu o direito de estar aqui? Por que você veio até nós? Por que você ingressou nesse ambiente? O que você faz? Nós ainda temos esses resquícios de dominação em que não se pergunta qual o seu nome, em que posso te ajudar, em que as pessoas ainda são tratadas como coisas, como objetos, úteis para um propósito, inúteis para um objetivo. Ou é útil ou é inútil. A escravidão não trata o humano como humano, ele trata como ou um animal ou uma coisa. Então, a palavra liberdade, estou finalmente livre. Livre. Vemos expressões de júbilo aí, mundo afora. Estou livre daquele inferno. Fiquei livre daquela maldição. Porque há um desejo, há uma ansiedade, há um desejo sincero do ser humano em ser livre e em ser plenamente livre. Há outras formas de dominação do homem pelo homem, a dominação política, econômica, religiosa, a dominação sexual e por aí afora, há formas terríveis. Algumas são dissimuladas, outras são escancaradas. Mas a alma humana anseia por liberdade. E o que Jesus tem a dizer sobre isso? Decepcionou muita gente já naqueles dias. Decepcionou muitas pessoas naqueles dias. Quando ele fala aqui em Lucas 23, 24, Jesus proclamava: se alguém deseja ser meu discípulo, se alguém deseja ver o reino de Deus, se alguém de fato deseja a vida eterna, e se alguém negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Jesus expressa uma condição necessária. Jesus declara firmemente aqui a ideia de submissão, de servidão ao reino, a Deus. Quando confrontado com o desejo do povo de liberdade política, porque o povo judeu era um povo dominado pelos romanos. Liberdade plena de expressão religiosa, liberdade religiosa, porque o sacerdócio havia sido corrompido. Liberdade política, porque os nomeados reis pelos imperadores sequer eram da linhagem de Davi, a linhagem aguardada, a linhagem do Messias, a linhagem do Cristo aguardado. Eles tinham um anseio por liberdade. E está na história da humanidade um povo, esse povo judeu, que sofreu muito, que ainda hoje anseia por uma liberdade plena. Porque onde há liberdade, há paz. Se não há paz, é porque a pessoa não é totalmente livre. Mas nesse anseio por liberdade, por uma vida plena, por uma possibilidade de expressar-se plenamente de acordo com aquilo que se acredita, Jesus precisou deixar claro que não era um revolucionário, que aquele não era o momento do juízo, não estava ali para derrubar reis ou destruir impérios. Ele se apresentou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos traz a paz. Nós precisamos de paz no nosso mundo, na nossa sociedade, na nossa família, nas nossas vidas. Mas há uma paz que já nos foi dada que nós não usufruímos. Porque foi nos garantida a paz, a reconciliação com os céus, com Deus. Esse estado de ausência de conflito entre o eterno e a humanidade, entre a humanidade e o eterno, foi proporcionado por Cristo Jesus. Porque o sofrimento e o castigo que nos traz a paz, que nos traz a cura, que nos traz a vida, foi totalmente lançado sobre Jesus Cristo. Aí vem a diferenciação da liberdade humana sob a perspectiva da palavra de Deus e os nossos anseios sociopolíticos, econômicos, religiosos e constitucionais. Como cidadãos, como brasileiros, temos muito a trabalhar em prol de uma sociedade que justifique a bela Constituição que foi elaborada e está em vigor, querendo Deus, continuará em vigor e continuaremos trabalhando para construir, na medida do possível, essa sociedade menos desigual, que, segundo foi declarado, é desejo e a intenção de todos, em que a palavra liberdade aparece inúmeras vezes. Mas em Cristo Jesus nós temos a liberdade, o estado de liberdade decorrente da libertação de um poder que acorrenta todos os impérios do mundo, que é o poder do pecado. Nunca houve império neste mundo, nunca existiu uma sociedade construída com esforço, trabalho, dedicação, sabedoria humana, que estivesse isenta da escravidão a esse poder, que é o poder do pecado. Que poder é esse do pecado? Que leva o homem a fazer exatamente tudo que ele imagina ser absurdo.
tudo que ele imagina e acredita que não o dignifica como homem, ele acaba realizando e fazendo. Ele declara que a vida é um dom de Deus, um presente de Deus, um direito de todos. Aí, em algum momento ele decide que alguns não merecem esse direito, esse presente, esse dom. E ele começa a tirar vidas. Não falo de uma pessoa, não falo de um indivíduo, das diversas circunstâncias da vida que pode levar alguém a cometer um ato que contraria a sua perspectiva, a sua filosofia, a sua fé ou até mesmo a sua vontade, como medida única de sobrevivência ou de defesa de outro que está em risco. Não estou falando disso. Estou falando de sociedades que têm ordenamentos jurídicos, constitucionais, histórias de luta pela libertação, pela liberdade incríveis e que em determinado momento se tornaram máquinas de matar, máquinas de escravizar, máquinas e instrumentos de desconstruir ou de negar a humanidade do outro. Mas o que aconteceu com esses homens? Escravos, mesmo livres de outros, mesmo escravizando a muitos, mesmo matando ou desolando, que nós temos na nossa história, na história da humanidade, centenas, milhares de povos que não foram destruídos. Só no Brasil nós temos exemplos aqui de povos indígenas que desapareceram, tem alguns poucos remanescentes. Se você pegar da América toda, do Canadá até o Uruguai, a quantidade de povos, de nações que foram extintas, exterminadas, porque alguém, no seu ímpeto, no seu anseio de ser livre, decidiu que o outro não merecia viver, porque escravos do pecado, escravos do poder do pecado, políticos, militares, religiosos, filósofos, poetas, comerciantes, empresários, marinheiros, arquitetos, escravos do poder do pecado. O poder do pecado, poder que escraviza a humanidade. É desse poder, é dessa escravidão que Jesus Cristo nos resgatou. Mas agora que eu sou livre, eu faço o que eu bem quero na minha vida. Sim. Sim. Somente porque é possível ao ser humano decidir interiormente, independente das pressões externas. Decidir, por consciência, o que fazer e o que deixar de fazer, é que somos totalmente responsáveis pelos nossos atos e pelas nossas omissões, portanto, plenamente julgáveis e condenáveis por Deus naquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Porque se fôssemos máquinas, se fôssemos autômatos, não seríamos responsabilizados, não seríamos responsabilizáveis, porque só estaríamos fazendo o que fomos programados para fazer. Mas como somos humanos, como temos em nós, ainda no momento mais difícil da vida, ainda que debaixo do mais terrível regime, temos em nós a liberdade, o poder de decidir o que eu faço, o que eu não faço. Somos responsáveis diante de Deus. Por isso somos culpáveis ou indesculpáveis quando deixamos de fazer o bem ou quando escolhemos fazer o que é mal. É o que o apóstolo Paulo fala. Mas do poder do pecado que escraviza a humanidade, que acaba levando o homem, a mulher, o indivíduo a fazer o que ele sabe que é abominável, o que ele sabe que é errado, o que ele sabe que é uma maldade. Poder tão grande que o leva, às vezes, a ter prazer nisso. Nós fomos completamente libertados, nós fomos completamente livres. E na nossa luta contra o pecado, que a Bíblia fala que
nos assedia, mas não nos domina. A partir do momento que você entregou a sua vida a Deus, o pecado não tem o poder de te dominar como ocorria antes. O que acaba ocorrendo com o cristão é uma comunhãozinha aí com o pecado, é um, né, abrir espaço, não, só um pouquinho do pecado. Não, esse pecado é gostoso, esse pecado é bom. Não, esse pecado não faz mal para ninguém, faz mal para você, faz mal para sua vida, faz mal para sua mente, para sua alma, para o seu espírito, para o seu ser. Ainda que não prejudique a outro, está prejudicando a você. Mas se está prejudicando só a mim, o que você tem com isso? Marco, eu não tenho nada. É a palavra de Deus que tem algo com você, com a sua vida, porque você foi resgatado do poder do pecado, como que comprado para Deus, para viver para Deus. Essa ideia de, eu vivo como eu quero, esse viver como se quer é voltar a viver sob o poder do pecado, sob a filosofia do mundo, sob a espiritualidade mundana. Porque a vida não existe. Eu sei que a música é bonita, né? O cantor é sempre o Frank Sinatra, né? As nossas traduções, versões aí, né? O importante é que eu vivia do meu jeito. Ou é o jeito de Deus, ou é o jeito do mundo.